No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Estamos aqui com o Minuto da Unicidade pelo YouTube e também pela Rádio Betel, FM 98.7, no Rio de Janeiro. Estamos na Zona Oeste, falando aqui por uma região bem ampla, com muitos amigos, ouvintes e irmãos que acompanham o nosso programa. E dentre as mensagens comum, das mais variadas possíveis que nós recebemos, a gente tem que escolher algumas, não dá para responder todos as perguntas, porque são muitas, e eu sempre pego aquelas que, vamos dizer assim, tem mais pessoas falando do tema. Falávamos essa semana sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e algumas pessoas falando, tá vendo? O Espírito Santo é uma outra pessoa, à parte do Senhor Jesus. Ele não pode ser o Espírito Santo, ele não pode, porque ele até enfatiza sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, nos dando a entender que é uma outra pessoa. E aí, comumente é citado um texto que eu falo dele também, falo dele bastante aqui na própria plataforma, no próprio YouTube, tem muito conteúdo falando do mesmo assunto. Na internet você vai encontrar vários trabalhos meus, mas para atender a nossa audiência, que manda mensagem para nós, a gente responde também, mais uma vez, toca neste assunto, porque como eu falei aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, algumas pessoas mandam no comentário, mas Jesus não disse que ia enviar outro Consolador? Se é ele mesmo, como é que ele vai enviar outro? Então, mais uma prova que não se trata da mesma pessoa, porque uma vez que ele diz, eu rogarei ao Pai, eu vou rogar ao Pai, então ele está aqui na terra falando que vai rogar ao Pai, que está lá em cima, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. É o texto que está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Para quem me acompanha, mais uma vez volto a dizer, nós já falamos inúmeras vezes, N vezes sobre esse tema. E eu vou falar aqui em respeito, aí não muitas pessoas, mas mais que eu acredito que umas 4, 5 pessoas falaram deste assunto aqui, no nosso e-mail, algumas mandaram para o nosso WhatsApp. Então vamos lá. João 14,16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, esse texto que eu li é um trecho de João 14, eu li precisamente dos versos 16 até o 18. Então tá aí, Tony, ele vai rogar e vai enviar outro. Se é outro, não pode ser ele mesmo? Bom, a teologia, como sempre eu falo, ela nos recomenda fazer uma exegese do texto, uma análise do texto bem detalhada, recorrer a ferramentas teológicas como a hermenêutica. E eu vou mais além. Se nós fizermos uma interpretação e procurando ler atentamente, com o espírito pronto para receber, do próprio capítulo como um todo, nós vamos ver que há diálogos interessantes concernente a este assunto, principalmente com relação à identidade do Pai. Uma exegese do trecho que eu li de João 14, do 16 ao 18, já é mais que suficiente para você identificar a identidade do Consolador, tá? Só o trecho que eu li, você releia ele, anote aí, João 14, 16 ao 18, leia pausadamente, procurando entender, desliga tudo que tiver ao teu alcance, de preferência, separa uns minutos aí só para se dedicar a este trecho, João 14, 16 ao 18, que você vai ver a identidade do Espírito Santo. Quem é? Só você ler atentamente, você vai saber quem é o Espírito Santo. É o que eu recomendo sempre. Pega esse trecho, só esse texto, você vai ver quem é o Espírito Santo. Mas para ampliar o seu horizonte e a sua visão, leia João 14 todo.
que aí você vai ver quem é o Pai. Olha só, o trecho que nós lemos, 16 ao 18 de João 14, nos mostrará a identidade do Espírito Santo. O contexto do próprio capítulo 14, você vai saber quem é o Pai. Eu vou ajudar você nessa questão aqui, né, no Minuto da Unicidade dessa sexta-feira, para a gente encerrar a semana. Vamos saber primeiro quem é o Pai. Vamos lá? 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Você tem que crer em Deus, mas tem que crer nele também, porque não tem como desassociar. Deus é um, Jesus é outro. Não funciona assim. É o que ele está falando aqui já de antemão. Então, não tem como você, eu creio em Deus, mas eu não sei quem é você. Não creio em ti. Não tem como, porque é o mesmo. E ele diz, na casa do meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito. Isso é João 14. E quando eu for, vou preparar lugar para vocês, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, vou levar para mim. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé, verso 5, diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? Olha o verso 6. Presta atenção, vamos saber quem é o Pai. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo conhecidíssimo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não disse ninguém vai. Será que ele vai preparar um lugar lá para onde o Pai está? Ele poderia dizer ninguém vai ao Pai, que seria um português mais correto, né? Porque ninguém vai dizer ninguém vem ao Pai, a menos que ele seja, de fato, o Pai. Todas as traduções bíblicas, todas as versões bíblicas, ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês iam conhecer o meu Pai. O que tem a ver ele com o Pai dele? Se são pessoas distintas. Por que ele está dizendo, se vocês me conhecem, conheceria meu Pai? Tem profundidade aí. E ele diz, se vocês me conhecem, verso 7, também conhecerias o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só, eu estou fazendo uma exegese do texto. Primeiro ele diz, ninguém vem ao Pai, e depois fala, você já conhece o Pai. Olha a pista, olha a revelação, não é nem pista, ele está escancarado aqui. Ele está mostrando quem é o Pai aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, já conheceram meu Pai. E na verdade, desde agora o conhece e o tendes visto. Aí Filipe falou, peraí, como que o senhor está dizendo que conhece o Pai? Que a gente está vendo ele. Aí o que Filipe falou? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O senhor está dizendo que nós estamos vendo o Pai, cadê? Nós queremos ver. Verso 8 de João 14. Nós queremos ver o Pai. Olha que eu estou fazendo uma exegese, uma análise pausadamente, não estou lendo o texto corrido, estou pensando junto com você o que Jesus está falando. Então Tomé disse, mostra o caminho, a gente não sabe para onde vai. Jesus falou, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Isso é um diálogo dele com seus discípulos. Tomé queria saber o caminho, ele falou, eu sou o caminho, ninguém vem, ele não disse ninguém vai. Se o Pai está numa questão geográfica, num espaço geográfico fora dele, ele ia falar, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho para te levar ao Pai. Não, ele disse, eu sou o Pai, ninguém vem ao Pai. Se vocês me conhecessem de verdade, vocês iam saber, ia conhecer também meu Pai. E já conhece, vocês conhecem o Pai sim, vocês não estão vendo ele, vocês estão vendo ele. Filipe fala, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Pega aí João 14, vamos ler junto, verso 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. A resposta de Jesus para Filipe. Filipe falou, mostra o Pai. O senhor está vendo ele, eu quero ver ele. E ele falou, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Uma pergunta de retórica. É uma pergunta de retórica. Eu estou interpretando o texto com você aqui no programa Minuto da Unicidade, também na Rádio Betel. Eu vou chegar lá no Espírito Santo ainda, não cheguei não. Eu estou só mostrando quem é o Pai. Pergunta de retórica. O que é uma pergunta de retórica? Que não exige uma resposta, e sim uma reflexão. Essa é a máxima da pergunta de retórica, que é uma figura de linguagem usada muito na teologia. Então ele disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Como você ousa querer ver o Pai se você está vendo ele?
Entende? Então, não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, o Pai está lá em cima, eu estou nele lá. Ele está aqui dentro de mim também. Ele se apresenta como Pai, e a Bíblia também mostra, já há 800 anos já havia sido profetizado que ele era o Pai da eternidade, lembra? O Príncipe da Paz. A gente vai parar por aqui e vamos lá para terminar, porque já estamos se estendendo muito aqui. Vamos para os versos que nós lemos no começo. Ele fala o quê? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que é o ponto principal. Já vimos lá quem é o Pai? É Cristo. Então vamos ver quem é o Consolador agora? E ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí o verso 17, ele explica quem é esse outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito que eu vou enviar, o mundo não pode receber, porque para receber tem que ver e tem que conhecer. Mas vocês conhecem, porque habita convosco, ou seja, o Espírito Santo já habitava com eles e estará em vocês. E aí o Pai, que nós vemos lá quem é, diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Ou seja, ao mesmo tempo que ele nos, para uma pessoa que não para ler a passagem, nos dá a entender que é outro, e já ouvi teólogos importantíssimos dizendo é outro, é outro, é outro. E ele está dizendo, não é outro não. Olha a linguagem de Jesus, eu vou enviar outro, mas que na verdade é uma outra forma de atuar. Habito com vocês. Ele habita com, mas estará em, dentro. Então é Cristo, como diz Paulo, Cristo em vós, forjado, formado, habitando dentro de vocês. E a esperança da glória. Você está entendendo? O Pai, ele se apresenta como tal, se mostra aos seus discípulos como sendo o Pai. Pelo menos é o que eles perguntam, queremos ver, e ele fala, estou aqui, vocês não estão me vendo? E o Espírito, que é outro, que ele vai enviar, ele fala, ó, o Espírito ninguém conhece, ninguém pode receber, mas vocês conhecem, porque vocês conhecem o Espírito Santo. Como? Ele ia enviar ainda. Eu vou rogar para o Pai enviar outro, mas esse outro que o Pai vai enviar, vocês já conhecem, porque está habitando com vocês, vai estar dentro. Como que a teologia encontra palavras para isso? Ou seja, o próprio Cristo dizendo que ele é o Pai e que ele é o Espírito Santo. Numa única passagem, num único texto, ele deixa claro, ele não dá volta, ele não faz rodeio. Num único capítulo, ele explica para os seus, para quem é, para os da fé mesmo, os cristãos autênticos, os filhos de Deus, ele explica tudo, deixa tudo esclarecido. Ele deixa tudo esclarecido, explicado, mas a teologia faz questão de dar volta, de rodear, de fazer confusão e deixar muitas pessoas confusas. E eu, para terminar aqui, essa palavra preciosa que a gente faz questão de ensinar para você, ele usa uma linguagem diferenciada. E ele mesmo fala alguns capítulos anteriores, lá no capítulo 8, verso 43, ele diz, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque não podes ouvir, não pode suportar, em outras traduções. Por que vocês não compreendem o que eu falo? Porque vocês não têm condições de entender a minha palavra. Então ele deixa claro, ele deixa nítido quem ele é, mas nós precisamos ter capacidade, condições espirituais para ouvir. Espero ter respondido aqui o que esses irmãos ilustres mandaram a pergunta para nós. Eu convido a fazer uma análise bem detalhadamente do Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de João, ele trata do Jesus divino, a própria teologia, ela fala sobre isso, né? O João, ele traz a revelação de quem é Jesus, ele trata dele como Deus. Apesar de você ver textos assim, o filho unigênito, o que significa filho unigênito? Que as Bíblias antigamente colocavam filho único, né? Deus enviou seu único filho, não é filho unigênito, aí já muda totalmente o sentido da frase, da palavra do Evangelho de João. É muito interessante, nós estamos aqui com essa proposta de levar esse conhecimento a todos vocês. É claro que nós sozinhos não conseguimos ir muito adiante. E é por isso sempre que eu reitero aqui, você que ouve o Minuto da Unicidade,
ajude o nosso programa, ao pastor Tony de Souza, a ficar pendente dessas questões. Com carinho a gente faz esse trabalho. Tem sido dias difíceis para nós estarmos aqui. Tem sido dias muito difíceis. Só Deus sabe, e alguns amigos, como nós estamos e por que ainda estamos. Abençoe o Minuto da Unicidade. Na descrição, você que acompanha no YouTube, tem uma maneira de você ajudar. Lembra aquela passagem que Josué e Israel estavam numa guerra e eles perceberam que Moisés ia, as mãos ia cansando e falaram, não, vamos, o problema é ele. Quando ele arreia a mão, o povo de Israel começa a ter desvantagem. Vamos levantar as mãos dele para a gente ganhar essa guerra aí. E foram isso, colocaram uma pedra do lado do outro, levantaram as mãos dele e vamos. O problema é ter a mão levantada, vamos em frente. Muito longe nós usamos esse versículo para você entender que às vezes nós precisamos de pessoas que agarrem de um lado, agarrem do outro, para que a gente continue nesta missão, uma vez que nós julgamos que essa mensagem precisa ser difundida, que as pessoas precisam conhecer mais e mais dessas verdades que libertam. Então eu espero o seu contato. Aí na descrição tem o nosso e-mail. Você que acompanha no YouTube, você que está na rádio, dá uma chegadinha lá no YouTube, procura lá o Minuto da Unicidade, os últimos vídeos, e aí você vai ter lá a forma de apoiar esse trabalho. Eu conto com você, aguardo o seu retorno, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Um bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.